Vamos agora até Minas Gerais, por falar em que loucura esse caso, né? Que tristeza. O que ocorreu em Minas Gerais, e isso tem sido muito falado, né, Daniela Malman? Porque a gente está falando de um trabalhador, um gari, que foi morto, e aí a gente tem como principal acusado o empresário, René da Silva Nogueira Júnior. Ele tem 47 anos, ele foi preso, suspeito de atirar e matar em um gari. Esse empresário tem histórico de violência doméstica e mais outras questões, até um caso no Rio de Janeiro, de um acidente. A informação é do Ministério Público de Minas Gerais e boletins de ocorrência registrados contra ele por duas ex-companheiras. Daniela Malman, nos conte tudo, por favor. Bem-vinda. Obrigada, Elisa. Um bom dia para você, a todos que nos acompanham. Vamos de atualizações, então, deste caso, né? Como você bem disse, René Nogueira Júnior, de 47 anos, tem um histórico policial. Ele responde a processos no estado de São Paulo de agressões contra mulheres, contra ex-namoradas. Ele responde a um processo de lesão corporal grave, inclusive contra uma ex-companheira que teve o braço quebrado por ele. Esses processos são desde 2003 e em 2011, ao caso da morte de uma mulher de 50 anos que René teria matado atropelada em uma moto que ele conduzia em alta velocidade no estado do Rio de Janeiro. Ele é o principal suspeito de ter matado o gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, e o René passou por uma audiência de custódia nesta quarta-feira aqui na central de audiências onde eu estou agora, na região noroeste de Belo Horizonte, onde a justiça acatou o pedido do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, René voltou para o sistema prisional, onde ele vai seguir detido por tempo indeterminado durante o decorrer deste processo. A defesa de René pediu à justiça o relaxamento do regime, das medidas, mas o juiz foi claro em não permitir. Ele destacou que René é um homem com uma personalidade violenta, dada todos esses processos, esse histórico de agressões, e também relatou que o fato dele ter atirado no gari não foi no impulso, já que as testemunhas relataram que ao descer do carro, o René deixou o carregador, Elisa, da arma, da pistola, cair no chão. Ele se abaixou, pegou o carregador, botou na arma, engatilhou e aí atirou. Ou seja, foi uma ação pensada, sem falar também nas ameaças de morte contra a motorista do caminhão da coleta seletiva. Então, ele segue preso, ele está sendo acusado por ameaça e homicídio duplamente qualificado, né, por motivo fútil e também por impedir a defesa da vítima. E agora a Polícia Civil de Minas Gerais, então, deve encerrar esse inquérito policial. Estão apurando ainda se a arma utilizada no crime de fato pertence à esposa de René, que é delegada da Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Depois, então, esse caso é encaminhado ao Ministério Público e posteriormente à Justiça. Se aceito, então, continua o processo. A gente relembra, então, aqui que o gari, o Laudemir Fernandes, de 44 anos, estava trabalhando, acabou sendo morto com um disparo feito por este empresário, o René Nogueira Júnior, de 47 anos, depois que ele se irritou com o caminhão de coleta seletiva que estava parado em uma rua, atrapalhando a passagem do carro dele. Eu volto com você, Elisa. E aí a imagem para vocês do gari que morreu, né? Mais uma vida que termina. Acabou-se a história por causa de um outro cidadão que passou. E aí, a Dani Malman já explicou super bem, né? Que os próprios garis, os outros trabalhadores, né? Os coletores, eles narraram a postura desse cidadão, a maneira como ele se dirigiu a eles, que ele estava reclamando da passagem que estava ali bloqueada. E é muito comum mesmo, quando a gente vê um caminhão de coleta na rua passar e eventualmente a gente está com um carro atrás, é normal que socorra. Às vezes você não consegue ultrapassar, não consegue passar, a depender do quão estreita é essa via. E a vítima não resistiu aos ferimentos, morreu e vou falar de novo. Em 2021, René, muito obrigada, Daniela Malman, pelas informações que você traz aqui para a gente. Ele foi denunciado novamente por violência doméstica após a ex-companheira denunciar lesões corporais durante o processo. Ah, tá aparecendo aqui. É que aqui não dá... Eu não coloquei ele, Vitor, porque aqui não dá leitura. Ah, será que melhorou? É que não... Apesar de ser muito pequenininho, pronto, vou deixar assim, tá? E aí eu vou lendo aqui para vocês. Então, após a ex-companheira denunciar lesões corporais durante o processo de divórcio, ou seja, de acordo com o que a ex-companheira narrou, ele não aceitava o fim do divórcio. Aqui embaixo diz, empresário que matou o gari apresenta personalidade violenta.
diz a decisão. Gari morto por empresário em Minas Gerais. Vídeo mostra o momento do crime. Que tristeza, né? O que pode ocorrer com a delegada após marido usar a arma dela para matar o Gari, né? Porque como a Daniela Malman estava contando toda a história pra gente, tem aqui a esposa desse empresário. A Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas instaurou então um procedimento disciplinar e um inquérito policial para investigar a delegada, a esposa, porque o marido foi o que matou o Gari, acusado de matar, né, gente? E a gente fala acusado, não acusado porque ele não é acusado ainda pela justiça. A gente fala suspeito e pode ocorrer até uma interpretação de quem assiste. Puxa vida, mas se está todo mundo dizendo que foi ele, como é que vocês falam suspeito? É que quando começa um processo, uma pessoa é presa e tudo mais, você entra numa esfera jurídica. Então, até que se prove o contrário, ele é um suspeito. É só uma tecnicidade da coisa, tá? Por isso que a gente fala suspeito. Então, o empresário de 44 anos, né, que foi visto, segundo as testemunhas, matou a tiros durante uma briga de trânsito. É que eu quero chegar aqui... O primeiro passo será confirmar se a arma usada no crime pertence de fato à delegada. Caso seja comprovada a propriedade, a investigação vai apurar se ela teve participação no fornecimento do armamento ou qualquer relação com a prática do crime.